Capítulo 5. Enfeitiçamento por meio do sapo. Pergunta: por que motivo é tão comum encontrarmos o sapo com a boca impiedosamente costurada e o ventre contendo objetos e coisas das vítimas enfeitiçadas? Ramatiz: o sapo é considerado pelos feiticeiros um excelente condensador vivo bioelétrico para o melhor êxito da magia negra interessada a determinada pessoa. O seu sistema vital nervoso é poderosíssimo captador de energias etéreo-magnéticas do ambiente e das pessoas, assim como o filtro de pedra absorve e retém os detritos deixados pelas águas poluídas. O sapo enfeitiçado condensa os fluidos densos que vibram em torno de si, mas depois ele os degrada pelo abaixamento vibratório durante a sua função de aparelho vivo de filtração mórbida. Acicatado pelo sofrimento, ele exala uma aura fluídica residual enfermiça no meio ambiente onde o situam. Essa atmosfera magnética, densa e viscosa, alimenta a fauna psíquica inferior para atuar positivamente no plano material. A atmosfera eletromagnética inferior, irradiada pelo sapo e potencializada pelo feiticeiro, depois transforma-se num lençol corrompido e nutritivo de miasmas, embriões, bacilos, larvas e elementos primários do astral inferior. Os objetos colocados nas entranhas do sapo, furtados à própria vítima do enfeitiçamento, funcionam como canais psíquicos ou pontos de referência, congregando as correntes de maus fluidos que se projetam em direção à aura do embruxado, sob a própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. Esses fluidos buscam, naturalmente, a aura da vítima da bruxaria, através dos endereços vibratórios que são dispostos para tal malefício. Pergunta: o que significam endereços vibratórios da vítima do feitiço? Ramatiz: o feiticeiro submete o sapo ao processo de eletrização, mas o faz no sentido de transformá-lo num campo magnético subversivo. Em seguida, coloca-lhe no ventre os objetos roubados ou desmaterializados da vítima, como botões, fragmentos de cigarros, fotografias, cabelos, moedas, medalhas, abotoaduras, anéis ou agulhas que estão impregnados do éter físico da mesma. Esses objetos servem de veículo, elo ou endereço vibratório para projetar os impactos do feitiço, e que vibram nas entranhas do sapo na frequência comum do seu próprio dono. Eles induzem ou orientam qual o objetivo a que devem projetar-se as correntes fluídicas enfermiças produzidas pelo sofrimento atroz do sapo. Semelhante à lei física que disciplina o fenômeno dos vasos comunicantes, os fluidos algo densos emitidos pelo sapo e acasalados às emanações dos objetos da vítima tendem a buscar a sua fonte original num circuito fechado e de resultados perniciosos. Os endereços vibratórios são os próprios objetos da vítima, colocados no ventre do sapo e que funcionam à guisa de cartão de visita do seu portador. Pergunta: de que modo os fluidos atraídos pelo sapo podem formar as correntes fluídicas nocivas que depois se orientariam em direção à vítima do enfeitiçamento? Ramatiz: explicamos a Lures que os objetos de feitiçaria impregnados das emanações etéreo-astrais da vítima funcionam à guisa de uma bússola, indicando a direção onde se encontra a mesma. O sapo enfeitiçado ou eletrizado, em sua natureza bioelétrica muito acentuada devido ao sofrimento produzido pelos objetos colocados em suas entranhas, então condensa e atrai os fluidos de eletricidade primária existentes no ambiente. Em virtude de encontrar-se com a boca costurada, ele concentra-se num espasmo mórbido cruciante e depois afrouxa o sistema nervoso projetando à distância a carga fluídica deletéria, a qual é facilmente atraída pela aura do próprio enfeitiçado. O sapo, depois de preparado para a excêntrica função de condensador e transformador vivo, torna-se o alicerce enfermiço para o feiticeiro controlar a vítima tão satisfatoriamente, conforme hoje é tão comum usar-se o controle remoto. Pergunta: não seria um verdadeiro equívoco da natureza essa estranha característica de o sapo funcionar como um condensador vivo e mórbido, reduzindo e modificando as vibrações salutares da pessoa enfeitiçada para uma frequência enfermiça? Ramatiz: evidentemente, Deus não criou seres nem forças destinadas especificamente a processos de enfeitiçamento humano, assim como o atomismo das coisas do mundo nada tem a ver com o arrasamento de cidades e aniquilamento de milhares de criaturas pelo crime da bomba atômica. Isso é próprio da criatura humana primária e daninha, que subverte o sentido benéfico das coisas criadas para o bem comum, atribuindo-lhes funções destruidoras.
A mesma pólvora que rompe as rochas para o calçamento de ruas e construção de alicerces para os lares terrícolas também pode transformar-se em arma terrível para esfrangalhar a mocidade do mundo nos campos de guerra. O barco generoso que a divindade inspirou para o domínio das águas, o homem o transformou em cruzadores, destroyers e lança-minas mortíferos. O avião, como a ave de aço fraterna destinada a unir os continentes, tornou-se um monstro alado a vomitar ovos de fogo sobre mulheres, crianças e velhos. O próprio rádio, que introduz nos lares a música cariciosa e a informação amiga, também se transforma em instrumento de morte, ordenando o massacre de criaturas e o afundamento de navios pacíficos. Em consequência, certas disposições naturais magnéticas, elétricas, vitais e orgânicas de vegetais, minerais e animais, como no caso do sapo, servem de recursos maléficos para os homens praticarem atos criminosos. Assim, enquanto o médico serve-se do sapo em experimentos de laboratório, tentando melhorar as condições sanitárias do ser humano, e o técnico da lavoura o cria para a exterminação das lagartas destruidoras, o feiticeiro diabólico o sacrifica semeando o sofrimento mediante a utilização de suas qualidades eletromagnéticas. Em sentido oposto, inúmeros venenos extraídos de serpentes e aranhas, ou o arsênico, que fez tanto sucesso entre certos imperadores romanos e consagrou a arte diabólica dos Borgias, hoje são elementos terapêuticos usados pela medicina terrena. O sapo, portanto, não foi criado com a função mórbida de condensar miasmas, larvas, bacilos e germens do astral inferior sobre as criaturas embruxadas, mas o homem, perverso e daninho, é que lhe impõe destino tão inglório. Pergunta: mas o sapo é o único animal adequado para o processo maléfico de enfeitiçamento? Ramatiz: inúmeros animais, répteis, insetos e até os seres humanos podem prestar-se satisfatoriamente para as operações de magia negra e servirem como condensadores vivos ou pontos de apoio dinâmico para formar a bruxaria. Através deles, a natureza expele e filtra sua energia telúrica, na forma de magnetismo vivo em várias frequências vibratórias, servindo infelizmente para fundamentar as habilidades condenáveis dos feiticeiros. Existem aves que a voz corrente do povo chama de azaradas, porque o seu metabolismo magnético depressivo é capaz de modificar rapidamente o meio ambiente fluídico. Enquanto a arara e a araponga são verdadeiras espancadoras de fluidos deteriorados, a coruja e o morcego funcionam como ímãs vivos, atraindo as emanações enfermiças errantes do astral inferior. Mas apesar do grande número de animais, aves e répteis de magnetismo favorável à bruxaria, ainda é o sapo, na sua indumentária mórbida e repulsiva, o ser que melhor se presta às combinações pervertidas do enfeitiçamento. O homem ainda não se utilizou das faculdades e dos dons magnéticos de todos os insetos, aves e animais para fins ignóbeis, porque ele ainda não conseguiu identificar tais poderes inusitados. Felizmente, o feiticeiro preocupou-se tanto com o sapo que esqueceu o morcego, bem mais propício ao feitiço, porque tem o sangue quente quando em atividade, e o esfria quando em repouso. O morcego alcança a hibernação mais rapidamente do que outros mamíferos, e pode ser colocado facilmente numa geladeira, porque adormece quando cai a temperatura do seu corpo, e o seu coração afrouxa o ritmo de 180 batidas por minuto. É animal muito mais resistente do que o sapo e pode viver com o coração parado. Tem vida longa e vence fenomenalmente as piores moléstias, repelindo o contágio da raiva e as infecções de quaisquer vírus. É o único mamífero com o poder de voar, podendo carregar 2 vezes o seu próprio peso. Embora cego, emite pulsações ultrassônicas auscultando os sons através dos dedos, do conhecido fenômeno de radar ou sonar. Estranhamente, os feiticeiros optaram pelo sapo no processo de enfeitiçamento, desinteressando-se do morcego, um dos mais positivos potenciais vivos de magnetismo e eletricidade biológica. Pergunta: supomos que a cobra ainda seja melhor condensador de enfeitiçamento, pois esse réptil eletromagnético pode fascinar pássaros e até animais de pequeno porte. Que dizeis? Ramatiz: realmente, a cobra é um réptil fortemente eletromagnético, mais vibrátil do que o sapo, pois consegue fulminar os insetos que transitam no raio de ação tóxica emanada de sua aura. Ela hipnotiza pássaros à distância, os quais marcham desesperadamente para o seu fim trágico, sem poderem livrar-se da triste sorte que os espera.
Mas a cobra é mais propriamente um cabo elétrico, vivo, e que, devido à sua configuração linear, escoa as suas energias rapidamente pela cauda, no processo vulgar de fio-terra, obediente à lei de que a eletricidade foge pelas pontas. Nessa forma de cabo vivo, a cobra é um condutor instável de eletricidade e magnetismo, sem poder funcionar como um depósito fluídico que possa corromper a carga absorvida no processo de enfeitiçamento. Mas o sapo, devido à sua forma anatômica de concha viva, retém e conserva os fluidos absorvidos do ambiente, os quais se decompõem por falta de renovação, assim como a água da cisterna deteriora-se por falta de uso. O fluxo do éter físico primário converge para o sapo na sua forma excêntrica de condensador elétrico, e ali polariza-se, formando uma aura magnética mórbida, em vez de fugir pelas extremidades, como é peculiar à forma linear da cobra. O metabolismo nervoso do batráquio, sobrecarregado de eletricidade biológica, estabelece uma espécie de reação em cadeia por atrito e que o torna um chamado campo dielétrico, capaz de acumular energias negativas. Mas, pela lei dos polos contrários, ele então atrai sobre si as cargas positivas trabalhadas pelo feiticeiro. Aliás, a rã, parenta próxima do sapo, serviu a Galvani para comprovar a existência da eletricidade animal. Ademais, o sapo é resistente à falta de alimentação, sobrevive distante do seu habitat natural, adapta-se facilmente às modificações térmicas e climáticas, pois é animal cuja vida se nutre do gás metano dos pântanos fétidos. Imperceptível ao olfato humano, é dificilmente identificável. O sapo se defende pelo mecanismo sui generis de exudar líquido corrosivo e permanece longo tempo no lugar em que o colocam, assegurando êxito para o feiticeiro, em face da peculiaridade de condensador vivo, capaz de baixar as vibrações defensivas do enfeitiçado.